Tiana. Bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro, ao nosso nono encontro do nosso curso Processo Civil com Potência Jurídica. Sou o professor Ian Walter e estamos aqui hoje para concluir o nosso conteúdo programático, conversando um pouco sobre o processo autônomo de execução. Ao trabalhar o processo autônomo de execução, nós vamos ter um roteiro de abordagem hoje um tanto até amplo ou longo, né? Conversando sobre alguns aspectos gerais do processo autônomo de execução, do que são os títulos executivos extrajudiciais, comentar e debater algumas peculiaridades sobre eles, conversar sobre a execução, o rito da execução da obrigação de pagar a quantia certa, que, assim como no cumprimento de sentença, é o principal rito, é aquele que é mais detalhado, é aquele que tem realmente que houve a maior preocupação do legislador em delinear os contornos do procedimento. E aí, dentro desse rito, nós vamos estudar os embargos à execução, que é a forma de defesa do executado nesse procedimento, no processo autônomo de execução. Lembram que no cumprimento de sentença, a gente estudou a impugnação ao cumprimento de sentença como forma de defesa do executado? Aqui, o instituto que vai ser utilizado como defesa são os embargos à execução. Então, ainda dentro dos embargos de execução, nós vamos entender e estudar que eles podem ter efeito suspensivo. A sistemática é muito parecida com a impugnação ao cumprimento de sentença, parecida, mas com algumas peculiaridades que nós vamos detalhar. Mas, além disso, ou para além disso, para além da defesa do executado, já podem haver os atos de penhora. E vamos entender, afinal, o que é penhora? Para que serve? Qual é a finalidade da penhora? Como é que ela está delineada? Quais são os objetivos da penhora? E chegando, por fim, na fase de expropriação. Nessa fase final, aquele que foi penhorado vai ser, então, expropriado. Qual é a finalidade da fase expropriatória e o que ocorre na fase expropriatória? Aí a gente estuda brevemente algumas disposições legais sobre a execução das obrigações de fazer e não fazer e finaliza conversando sobre a execução de obrigação de entrega de coisa. Todas essas contidas em títulos executivos extrajudiciais. Porque, turma, vamos rememorar isso. Toda execução é um pressuposto processual elementar para uma execução a existência de um título executivo. No cumprimento de sentença, nós estudamos que se ocorre por meio de quê? Com a execução de um título executivo judicial. Nesse processo autônomo de execução, nós vamos trabalhar com a execução de um título executivo extrajudicial, ou seja, é um título que não passou por uma prévia constituição de um processo judicial. Ele não foi homologado pelo juiz, ele não passou por essa fase prévia de conhecimento, mas ele já tem essa executividade. Por mais que ele não tenha sido oriundo de um processo judicial, ele possui força executiva, que foi conferida por quem? Pela lei, pelo legislador. E é esse título executivo que pode conter uma obrigação de pagar quantia, pode ter uma obrigação de fazer, pode conter uma obrigação de não fazer, ou pode conter uma obrigação de entrega de coisa. Então, qualquer que seja a natureza da obrigação contida nesse título executivo extrajudicial, ela pode passar por esse processo autônomo de execução. E é isso que nós vamos detalhar e estudar na aula de hoje. A fase mais distinta do cumprimento de sentença em relação ao processo autônomo de execução é a fase inicial. Vocês vão ver algumas peculiaridades, mas eu quero que vocês relembrem que os princípios norteadores, eles são os mesmos. Os princípios executivos, a ideia de que só existe execução a partir de um título executivo, tudo isso é bastante semelhante entre ambos os institutos. Especialmente toda essa disciplina da penhora e expropriação. O que a gente conversar hoje sobre penhora e expropriação, certo? Eu poderia muito bem ter conversado também com vocês na aula de cumprimento de sentença.
É porque, didaticamente, não faria sentido conversar lá para repetir aqui. Então, eu separei os temas por eles serem de total aplicação. Então, tudo que a gente conversar na aula de hoje sobre penhora e expropriação é plenamente válido também para o cumprimento de sentença, certo? Assim como que eu falei, por exemplo, a respeito da exceção de presecutividade. O que a gente conversou sobre a exceção de presecutividade no cumprimento de sentença é perfeitamente aplicável aqui também, tá? Então, sem mais delongas, vamos adentrar realmente e explorar todo esse roteiro, que ele é um tanto extenso, e um alerta que eu faço. Processo de execução, como é um processo que... Qual o mérito da execução? A execução não tem mérito, questiona, né? A execução não tem mérito? Não, a execução tem mérito, sim. O mérito da execução é satisfazer aquela obrigação contida no título executivo extrajudicial. É esse o mérito. Qual o objetivo de um processo autônomo de execução? Realizar, satisfazer aquela obrigação. Então, tem mérito. Só que é um mérito executivo, é um mérito de cumprimento. O juiz ele tem que usar de todos os meios possíveis e necessários para realizar aquele título executivo extrajudicial. Certo. Então, tendo dito isso, vamos começar e vamos detalhar a nossa abordagem de hoje. Nós estamos falando de processo autônomo de execução. Já antecipei para vocês que a gente vai tratar, então, da execução de um título executivo extrajudicial. Esse título é um daqueles contidos no 784 do Código de Processo Civil. Vamos estudar todo esse artigo 784 hoje e fazer alguns comentários sobre eles. Por quê? Porque só existe execução com um título executivo. E lembrem, no caso de um processo autônomo de execução, em que já se executa diretamente um título executivo extrajudicial, em que não houve, de forma precedente, um processo de conhecimento, é indispensável que já se trate de uma obrigação líquida, certa e exigível. Então, não existe aquela fase de liquidação, aquela fase prévia de liquidação de sentença, como estudamos no cumprimento de sentença. Vocês se recordam que no cumprimento de sentença nós detalhamos todo um procedimento prévio de liquidação no caso de se tratar de uma sentença ilíquida. Então, aquele procedimento não existe no processo autônomo de execução. Ian, mas é necessário executar simples cálculos aritméticos, uma simples soma. Isso não configura liquidação, certo? Simples cálculos aritméticos não configura liquidação. E então já é um pressuposto para que esse título possa ser diretamente executado, que não precise dessa fase de liquidação, e já se trata, portanto, de uma obrigação certa, líquida e exigível. E nós teremos a aplicação subsidiária das regras do cumprimento de sentença. Na aula de cumprimento de sentença, eu mostrei para vocês como há uma comunicabilidade das regras da fase do cumprimento de sentença com esse processo autônomo de execução. O que não for contraditório entre eles, o que não houver expressamente uma disciplina dizendo como é que vai ocorrer com um determinado prazo, ou dizendo que uma coisa não se aplica ao outro, onde não houver essas disposições contraditórias, essa perfeita complementação. Só concluindo a ideia que eu estava conversando, expondo há pouco com vocês, turma, eu estava expondo que o processo de execução ele tem um mérito, né? E esse mérito é um mérito de satisfazer a obrigação contida no título executivo extrajudicial, é um mérito executivo, como expus, e assim, a maioria das regras do processo de execução, a maioria das questões, toda a disciplina, ela está muito delineada, muito desenhada no Código de Processo Civil. A nossa aula, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre todos os institutos. Vocês vão visualizar todo o processo de execução, vão entender o que é uma penhora, vão entender a fase expropriatória, vão conseguir visualizar tudo isso. Mas é indispensável, assim como a cereja do bolo, para o assunto fechar realmente, que vocês façam a leitura dos artigos correspondentes no Código de Processo Civil. Não faria sentido, muita disciplina, ou muito que se cobra, que se cai, é simplesmente a literalidade da lei.
Então, assim, não faria sentido eu pegar toda a literatura desses artigos e simplesmente trabalhar com vocês. Eu vou trabalhar e expor e apresentar o conteúdo de forma organizada, sistematizada, para você conseguir visualizar, né? Como realmente um facilitador. Agora, não deixem, assim, de muito em breve, após a aula, ou seja, após ter estudado tudo isso, ir ao CPC e fazer a leitura sequencial de todos os artigos referentes ao processo autônomo de execução, tá bom? É um trato, assim, para realmente o conteúdo consolidar, para fechar. E se tiver qualquer dúvida, surge qualquer dúvida na leitura do CPC, é só perguntar, só pedir, tá? Certo. Então, uma pergunta muito comum que pode ocorrer, uma dúvida que pode acontecer não houve aquele processo de conhecimento prévio, né? Já começou diretamente com a execução de um título executivo extrajudicial. O processo autônomo de execução, como o próprio nome diz, é simplesmente um processo que se inicia de forma autônoma, ou seja, sem algo prévio, sem algo dependente, sem algo anterior, em que se pega um título executivo extrajudicial e já leva à execução, já leva ao juiz. Juiz, eu quero executar esse título executivo. A minha pergunta nessa inicial, é correto, é adequado, é recomendável, é necessário pleitear a produção de provas? Vejam só, a finalidade da prova é o quê? É o convencimento do magistrado. Nós não sabemos que a prova não é, a prova não tem como destinatário o magistrado, né? Nessa visão mais moderna do processo civil, a prova serve aos autos. Então, mas qual a finalidade dela? Qual a utilidade dela? É promover ou auxiliar o convencimento do magistrado. E especialmente em fases cognitivas ou no processo de conhecimento. Quando o magistrado tem que conhecer algo, ele tem que se convencer e tem que decidir. No processo de execução, como eu antecipei, o mérito é o quê? É a realização da obrigação constante do título executivo extrajudicial. O magistrado não tem que, em suma, decidir alguma coisa. Ele não tem que declarar, ele não tem que condenar, não tem algo próprio de fase de conhecimento. Então, por não haver essa necessidade de decidir, não tem essa necessidade de conhecer, ele precisa se convencer de quê? O título já foi posto, a obrigação já é líquida, certa e exigível. Ele tem só que realizar os comandos executivos para satisfazer aquela obrigação. Então, em regra, e para essa finalidade, não há necessidade de prova. O magistrado tem que ser convencido de quê? De que ele tem que ser convencido no processo de execução, o processo autônomo de execução? Não existe isso. Então, no processo autônomo de execução, a regra, e quando eu falo regra, é regra porque vai ter essa atenção aí que eu coloquei para vocês, mas no processo autônomo de execução, inexiste produção de prova, não é necessário. No inicial de processo autônomo de execução, pleitear a produção de todas as provas admitidas em direitos, desnecessário. Por quê? Por conta disso. Que o magistrado não é instigado ou chamado a decidir algo. Ele é chamado a realizar aquela obrigação contida no título executivo. Então, não precisa, como ele não tem essa fase de conhecimento, é desnecessário o pleito de produção de provas. Ocorre que existe a defesa no processo autônomo de execução, que é por meio de embargos à execução. Nós vamos estudar um pouco mais à frente, na aula de hoje, o Instituto dos Embargos à Execução, e nós vamos ver que ele tem natureza jurídica de ação de conhecimento. Preste atenção, que vai correr em autos apartados, em apenso, mas apartado, é separado. Então, existe o processo de execução, existe os embargos à execução. Não são os mesmos autos, gera numeração diferente, enfim, é relacionado ao processo de execução, mas os embargos eles não se confundem com o processo autônomo de execução. Ele tem natureza de ação de conhecimento. E por ter essa natureza de processo de conhecimento, logo o magistrado tem que decidir algo, tem. Porque né, algo vai ser alegado nesse embargo de execução, algo vai ser alegado nessa defesa do executado. Então, nos embargos de execução, por ser um processo de conhecimento, há fase de produção de provas. Há todo o procedimento comum pode ser observado dentro dos embargos à execução.
Mas entenda, é nos autos do processo de execução? Não. Essa produção de provas é dos embargos à execução. No processo de execução em si, uma possibilidade de produção de provas, como de forma excepcional, é a necessidade de realização de um incidente cognitivo. Vamos considerar, por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em um incidente desses, é possível que a gente já estudou, né? Nas aulas de intervenção de terceira, a gente estudou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Nesse incidente, diz que a pessoa jurídica está sendo usada de forma abusiva, de forma fraudulenta, e em razão disso, pode ser em um incidente cognitivo que haja essa necessidade de conhecimento, mas está ter que decidir se houve ou não abuso da personalidade jurídica. E isso, e nessa especificidade, aí pode sim haver uma necessidade de produção de provas, tá? Mas, regra geral, não se fala de produção de provas no processo de autônomo de execução. Por quê? Porque nele não é um processo cognitivo. Então, não há essa necessidade de convencer o magistrado de nada para ele ter que decidir qualquer coisa que seja. Não, ele tem que realizar o título executivo. Beleza? A execução na execução pode haver renúncia? Turma, tanto pode haver renúncia da execução, como pode haver renúncia apenas da força executiva do título executivo extrajudicial. Vamos entender isso. Na renúncia da execução, está se falando de um direito material disponível. Se é um direito material disponível que o exequente tem a seu favor, ele pode dispor, então ele pode renunciar. Artigo 775 do Código de Processo Civil. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou apenas de alguma medida executiva. Ele é livre para essa desistência da execução. Ian, mas eu sei que no processo de conhecimento, aperfeiçoada a citação do réu, ele simplesmente não pode desistir, é necessária a anuência. Como é que ocorre? Quais são os contornos disso no processo de execução? Veja, parágrafo único. Na desistência da execução, a impugnação e os embargos, ou seja, impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos, se eles versarem apenas sobre questões processuais, não é necessário a anuência do executado. Não é. O exequente paga as custas e o honorário advocatício e simplesmente encerra. Fica extinta a impugnação e os embargos. Se for só sobre aspecto processual, inciso 1 está falando só sobre processual. No 2, ele fala nos demais casos. Ele não fala, né? Quais são os demais casos? Os demais casos é quando envolveu o direito material sobre a obrigação. A extinção depende da concordância do impugnante ou do embargante. Por que isso? Porque ele pode estar alegando algo que pode acabar por gerar uma situação ainda mais favorável ao executado. Ele pode estar querendo reconhecer que a dívida já foi adimplida, ele pode estar querendo reconhecer que já há uma prescrição. Então, assim, que vai além de uma questão meramente processual, de uma irregularidade meramente processual da execução em si, mas que envolve o direito material a respeito da própria obrigação. Envolvendo uma discussão a respeito disso, aí precisa da concordância do impugnante ou do embargante. Porque nessas hipóteses, o interesse do embargante e do impugnante vai além, o impugnante e embargante, no caso, é o executado, né? Vai além do simples processo de execução. Por quê? Porque ele poderia ser novamente demandado a respeito disso, se isso não ficar decidido. Então, ele tem que anuir com essa desistência da execução, se envolver algum direito material sobre a obrigação. É isso que o inciso 2 do parágrafo único quer fazer, o que quer falar, tá? Então, lembre, se versar só apenas sobre questões processuais da própria execução, só questão processual, beleza, não precisa de anuência, mas ele tem que arcar com as custas e honorários. Princípio da causalidade. Quem deu causa tem que arcar com as custas. Então, se foi ele que deu causa se ele que deu causa ao processo de execução, que fez com que o executado constituísse
advogado, se defender, ele tem que arcar com as custas do processo dos honorários advocatícios. É isso que diz o parágrafo único 1775. Ou então, turma, na contramão de toda toda a ordem principiológica do Código de Processo Civil 2015, o executado, o exequente, aliás, ele pode renunciar apenas à força executiva do título. Veja o que é que diz o 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. O código está dizendo que a parte que já tem um título executivo extrajudicial, que podia pegar esse título e já peticionar no Poder Judiciário pedindo que esse título seja cumprido, pode simplesmente desistir disso e propor uma ação de conhecimento e começar toda a fase de conhecimento, com toda a fase recursal cabível, enfim, até o trânsito em julgado para depois realizar um cumprimento de sentença de um título executivo judicial? Pode. Assim, vai totalmente contramão, né, na contramão da celeridade, enfim. Mas é isso que está dito na letra da lei. O interesse, às vezes, vejam só, às vezes o título executivo extrajudicial ele pode ter até perdido já sua força executiva. Um título de crédito, por exemplo, que tem perdido sua força executiva. Se houver isso, aí sim ele pode pegar esse título executivo extrajudicial e optar por um processo de conhecimento, mas mesmo que ele não tenha perdido a força executiva, ele pode simplesmente renunciar à força executiva. Raciocínio simples, ora, se ele pode o mais, quer desistir da própria execução, ele pode o menos, que seria desistir ou renunciar apenas à força executiva do título, tá? Então, 785 demonstra essa possibilidade. É um artigo que cai muito, o CESP gosta bastante, mas só para você lembrar, porque realmente, se você só raciocinar, parece não, é contraditório com essa ideia de celeridade, economia processual, tudo isso. Quando você pensa em todo o processo de conhecimento, toda a demora de um processo de conhecimento, todos os custos, né, de um processo de conhecimento, mas é isso que está dito, é isso que ocorre, é isso que é possível. E também vai depender, turma, pode haver a possibilidade de, por mais que ele queira executar, ele também queira conhecer alguma coisa, né? Assim, ele quer executar aquele título, mas ele quer ir um pouco além do título. Se quiser ir além do título, se houver algum pedido, ou quiser formular algum pedido que é próprio de processo de conhecimento, aí não pode reunir tudo isso no processo de executivo, no processo autônomo de execução. Não pode. Aí realmente teria que propor uma ação de conhecimento, né? Na ação de conhecimento é possível essa acumulação, porque a ação de conhecimento é procedimento comum, né? Poderia. Tá bom? É justamente isso que e também sobre isso, né, nessa mesma ideia, ainda nos aspectos gerais, a gente conversa sobre acumulação de execução. É possível que o exequente cumule várias execuções? Eu tenho várias notas promissórias, pegando um exemplo aqui, ou vários cheques. Eu posso reunir todos eles e fazer o único processo de execução em face do executado? Sim, se o executado for o mesmo, e para todas elas, o juízo vai ser competente, o procedimento é idêntico, então pode, tá? Mas se o procedimento não for o mesmo, aí não pode haver essa acumulação. Para acumulação de execução, em face do mesmo, tem que ser o mesmo devedor, o mesmo executado, mesmo que sejam diversos títulos, o mesmo juiz tem que ser competente, o procedimento tem que ser idêntico, tá bom? E lembrem, se houver a acumulação de um pedido próprio de fase de conhecimento, aí já não pode mais esse processo autônomo de execução. Aí tem que procedimento comum, tá bom? Vamos então destrinchar, analisar, conversar um pouco sobre os títulos executivos extrajudiciais. Preparados? Bora lá. O 784, ele traz a lista de títulos executivos extrajudiciais. No inciso 1, ele menciona a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. Ou seja, ele traz os títulos de crédito. Os títulos de crédito, eles são, portanto, títulos executivos extrajudiciais. Quero que vocês não estranhem quando vocês virem na jurisprudência, ou até mesmo na prática forense, enfim, a necessidade
ou a exigência de apresentação do título de crédito na sua versão original pelo juízo. Ah, quer executar, mas eu preciso que você apresente, entregue ou deposite em juízo o título de crédito original. Por que isso? É em razão do princípio da cartularidade do título de crédito. Né? Nós somos bons em direito empresarial, então todo mundo sabe bem o que é cartularidade, circulabilidade, mas é a noção de que o título de crédito é uma cártula. E ele pode ser executado, quem tiver de posse daquele título de crédito é realmente que é o detentor dos poderes sobre ele. Então, quem tivesse de posse do título de crédito pode executar, é uma cártula, e justamente em razão disso é que há essa exigência de depósito do título de crédito em sua versão original junto ao juízo, justamente para impedir que o devedor seja novamente executado para aquele título de crédito. O que acontece hoje em dia é que alguns títulos de crédito eles já são virtuais, e aí, se já é um título de crédito virtual, não faz sentido essa exigência, mas tem toda uma legislação que normatiza isso, uma normativa própria, é bom de se observar, mas que fique claro isso, que os títulos de crédito, pelo princípio da cartularidade, e justamente para impedir a circulação deles, é possível que seja exigida o depósito da versão original em juízo para poder ser executado. E a necessidade ou desnecessidade do protesto vai depender do título de crédito. Em regra, é desnecessário o protesto. Mas existe alguns títulos de crédito, e aí a gente recai em direito empresarial, não é objeto de processo civil, graças a Deus. Mas alguns títulos de crédito eles só ganham força executiva depois de realizado o protesto. Então, não vou dar exemplo para não me comprometer, mas um deles sem aceite é apenas se houver o protesto é que de fato ganha força executiva. Então a gente tem que observar essas regras de direito empresarial, tá bom? 2. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. É legal isso, porque a escritura pública é aquela escritura que é feita pelo tabelião de notas. O tabelião lavrou uma escritura pública, não precisa da assinatura do devedor, a escritura pública. Ele só lavrou a escritura pública, ela já serve como título executivo extrajudicial, certo? Mas se for um outro documento público que é assinado pelo devedor, também tem força de título executivo extrajudicial. Vejam, olha a diferença do 2 para o 3. Se for um documento público, basta a assinatura do devedor. Se for um documento particular, é preciso a assinatura do devedor e duas testemunhas. Essas testemunhas, a jurisprudência é bem pacífica a respeito da desnecessidade delas estarem presentes no momento da celebração. Não, ela não precisa, mas tem que ser assinado por duas testemunhas. Agora, não dá para relativizar esse requisito das duas testemunhas, tá? Não dá para relativizar, é indispensável essas duas testemunhas. É um requisito legal e peremptório, estabelecido de forma fixa pela lei. Essas duas testemunhas, o documento particular ele tem que ser assinado por duas testemunhas. O documento público basta que seja assinado pelo devedor, mas tem que ser um documento público, né? Então, dificilmente vai ser assinado só pelo devedor. Vai ter autoridade pública também, enfim, que é assinando. Mas a escritura pública, feita pelo tabelião de notas, sem a assinatura do devedor, já vale como título executivo extrajudicial. Vamos conversar, turma, a respeito do documento particular? Eu quero que vocês entendam agora três súmulas do STJ. A 233, a 247 e a 300. Eu trouxe a redação delas para vocês. Vamos entender, para a gente só parar de tentar decorar a súmula, né? Vejam só. A 233 fala assim: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Certo? O contrato de abertura de crédito, então você simplesmente abriu crédito, abriu uma conta corrente junto ao banco. Por que esse contrato ele não é um título executivo? Porque ele não tem liquidez. O que está por detrás da súmula 233 é simplesmente a ausência de liquidez. Ora, você está apenas abrindo crédito. Não tem nada fixado lá, assim, não tem quanto realmente é devida, periodicidade. Aí, justamente por isso os bancos começaram, né?
Ah, eu estou com a contrato de abertura, mas eu estou aqui com o extrato da conta corrente, olha aqui o que ele está gastando, o que ele está devendo, então isso já se torna um título executivo. Não, ainda não. Não tem liquidez. O título executivo extrajudicial, ele tem que ser líquido, certo? Líquido e exigível. E apenas um contrato de abertura, um contrato inicial, não tem liquidez. A 247 fala o seguinte: olha, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, acompanhado do extrato, ele abre para o ajustamento de ação monitória. Mas é um processo de conhecimento. Então, retira a força executiva disso, que nunca teve realmente. Por quê? Porque não tem liquidez. Mas diz na 247 que pode servir para ajuizamento de uma ação monitória, um procedimento, um processo de conhecimento. Tá? Mas olha a súmula 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. O instrumento de confissão de dívida é diferente do contrato de abertura de crédito. Aqui recai nessa última especificidade, recai nesse último elemento. Um documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. É um documento, a confissão de dívida, que é assinada pelo devedor e ele já pode ser executado diretamente por conta da força executiva dessa confissão, desse documento particular, assinado por ele por duas testemunhas. Então, assim, na confissão de dívida, já está delimitada a dívida líquida, certa e exigível. E ela vai ser, portanto, um título executivo extrajudicial. Compreendemos esses três súmulas da STJ? A 233, 247, 300. Alguma dúvida? Acho que agora fica bem melhor, né? Para entender realmente, não errar mais o teor dessas súmulas nas questões objetivas que aparecem. Ótimo, Fernanda. Que bom. Não vamos errar mais essas súmulas. Maravilha. Vamos prosseguir nos títulos executivos. O inciso 4 fala um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores. Pode ser o mesmo advogado para as duas partes, tá? Ou por conciliador mediador credenciado pelo tribunal. São os acordos extrajudiciais. Qualquer acordo extrajudicial, também referendado por qualquer uma dessas autoridades, é válido, né? Desses personagens jurídicos, né? É válido, é dotado de força executiva, é um título executivo extrajudicial. Aqui entram, por exemplo, os TACs, né? Muito comum no âmbito de ação civil pública, mas em termos de ajustamento de conduta, é um título executivo extrajudicial, é um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público. Então, esses acordos, esses instrumentos, se houver esse referendo, ele vai ser dotado dessa força executiva extrajudicial. Uma questão interessante é quando se pergunta numa composição civil do rito da 9.099. Aí é um rito desses, uma 9.099, no procedimento de juizado especial, houve composição de danos civis, eventualmente. Isso vai ser também um acordo. É um acordo extrajudicial? Não. Não está sendo homologado pelo juízo? Sendo homologado pelo juízo, por favor, não se confundam. É título executivo judicial. Ali vai ser judicial. É, se houver a presença do magistrado, é judicial, né? Então, nesse caso, 9.099 não se enquadra aqui, tá? Vejam, MP, Defensoria, Advocacia, advogado, conciliador, mediador. Não está falando de juiz, porque se colocasse juiz, se transforma no título executivo judicial. No 5, nós temos a hipótese do contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese e outro direito real de garantia, e aquele garantido por caução. Mas vejam, o que é o título executivo extrajudicial? É o contrato principal, é o contrato garantido, não é a hipoteca, o penhor de crédito em si, não. É o contrato que é garantido, que é o título executivo extrajudicial. No 6, nós temos a hipótese do contrato de seguro de vida em caso de morte, tá? O contrato de seguro de vida por si só já é um título executivo extrajudicial? Não. Houve a morte do segurado, aí sim, ele se transforma no título executivo extrajudicial. 7.
o crédito decorrente do foro laudêmio é relativo à enfiteuse. A enfiteuse é aquele instituto do arrendamento perpétuo, o foro é aquela taxa que era paga anualmente, o laudêmio é a taxa que é paga. Estou falando taxa sem aquela preocupação de direito tributário, tá, turma? Mas laudêmio é aquele valor que é pago quando há uma venda onerosa. Então, nesse arrendamento perpétuo tem enfiteuse, ainda existe alguns, ela está em extinção, a enfiteuse, mas esses créditos relativos à folha laudêmio, eles são títulos executivos extrajudiciais. No 8, nós temos o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos de acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Vê, aqui ele não está falando do contrato de aluguel em si. Inclusive, dispensa o contrato de aluguel. Está falando que é documentalmente comprovado, mas estou falando qual é o comprovante que é necessário, o documento que é necessário. Então, nem precisa ter um contrato de aluguel, mas ficando documentalmente comprovado que se trata de algo decorrente de aluguel de imóvel, já constitui título executivo extrajudicial. Pode ter pedido de despejo aqui? Não, não pode ter pedido de despejo. Aqui é só para cobrança, se ele quiser só executar. Se quiser acumular os dois, segue o rito da lei, que trata de locação, mas é um processo específico que envolve a fase de conhecimento, não é só execução de título executivo extrajudicial. Se ele quiser só cobrar, executar, aí pode. Mas se envolver um pedido além deste execução, aí não pode. Beleza? 9. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, Estado, DF, município, correspondente ao crédito inscrito na forma da lei. Direito tributário, vocês sabem melhor do que eu. A CDA é um título de crédito gerado unilateralmente pelo poder público, né, pela Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública gera, é interessante porque é um título de crédito que é gerado unilateralmente pelo próprio credor, né? É uma possibilidade, essa possibilidade do 9. No 10, nós temos o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovada em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovada. Contribuição ordinária, taxa de condomínio normal, por exemplo, extraordinária, a reforma do condomínio. A reforma do condomínio edilício tem que ser suportada e pode ser, inclusive, executada extrajudicial. Pode sim, tem força de título executivo extrajudicial. Se tivesse sido aprovada em assembleia ou convenção, né, e documentalmente comprovada, beleza, pode. No CPC antigo, isso se submetia a um procedimento sumário, mas nós sabemos que os procedimentos sumários foram extintos, foram os procedimentos sumários extintos, e aqui foi dado pelo CPC de 2015 apenas força executiva, força de título executivo extrajudicial. Aí pode ser diretamente submetido a um processo de execução. No 784, nós temos os últimos dois ainda, né? O 11 e o 12. O 11, a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas por lei. É de pouca utilidade, porque não sei se vocês já precisaram ir a cartório, mas assim, para autenticar um documento, seja qualquer serviço que você quer, abrir uma firma, reconhecer firma, enfim, você primeiro paga e depois ele faz, né? Mas aqui seria a possibilidade de você fazer fiado, né? E não pagar. Não sei onde é que tabelião vai trabalhar desse jeito, mas enfim. Aí ele mesmo poderia expedir uma certidão dizendo que você está devendo. Está devendo 5 autenticação. Autenticou o documento para o concurso, não pagou. Aí ele expedir essa certidão e já sai de título executivo e extrajudicial. É isso. Tem utilidade, né? Enfim, eis a questão. Mas tá aí. E o 12, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. No parágrafo 1º, turma, é dito que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Não sei se vocês se lembram, mas a ideia de um eventual ação revisional, que eu quero rever alguma coisa que está, quer discutir alguma coisa que está sendo posta, ou que de uma obrigação contida em título executivo judicial,
qualquer ação relativa a esse débito não vai tirar a força executiva. Em regra, não retira essa força executiva. Pode haver essa ação de conhecimento. Se essa ação de conhecimento for deduzida e ela for decidida, essa matéria que está decidida nessa ação de conhecimento, inclusive, ela não pode ser repetida em embargos à execução. Já fique bem claro isso. Vocês lembram que embargo à execução a gente não trabalhou ainda, mas eu já mencionei que os embargos à execução ele tem natureza jurídica de ação de conhecimento. Então, se você já existe um título executivo extrajudicial, numa ação de conhecimento qualquer que foi proposta relativa a esse débito, se discutiu alguns aspectos, esses aspectos que foram discutidos não podem ser novamente discutidos nos embargos de execução, sob pena de coisa julgada, de ofensa a coisa julgada, se é que já tiver transitado em julgado. Ou se ele estiver correndo o processo, sob pena de litispendência. Tá? Fiquem atentos a isso. Lembre que embargos de execução, a gente não viu ainda, mas já falei, tem força ou tem natureza jurídica de ação de conhecimento. O parágrafo 2º e 3º fala dos títulos executivos extrajudiciais estrangeiros. Eles não vão precisar de homologação para serem executados no Brasil. Sentença estrangeira e título executivo judicial precisa de homologação. Não esqueça disso, não confunda. Mas o título executivo extrajudicial estrangeiro, não precisa de homologação. Mas ele só vai ter força executiva, o título estrangeiro, se forem satisfeitos os requisitos exigidos pela lei do lugar de sua celebração e o Brasil estivesse indicado como lugar de cumprimento da obrigação. São requisitos cumulativos, tá bom? Beleza. Então, agora a gente já conseguiu visualizar, entender o que é um processo autônomo de execução, entendemos sobre os seus contornos gerais, seus aspectos gerais, desnecessidade de prova, natureza, qual é o objetivo, qual é o mérito, entendemos que se pode ou não acumular a execução. Agora a gente vai trabalhar, e trabalhamos por fim, né? Quais são os títulos executivos e extrajudiciais. Agora tá, a gente está com um título executivo extrajudicial e nele está contida a obrigação de pagar a quantia certa. É o principal procedimento, certo? O principal procedimento, é o maior, é o que com mais detalhes que o legislador realmente se preocupou em desenhar bem. A gente vai trabalhar esse rito. É a partir do rito da execução da obrigação de pagar a quantia certa que nós vamos entender. A maioria das questões também são sobre ele, porque é o mais corriqueiro, né? É o mais corriqueiro. Então, vamos lá. Ele se inicia por uma petição inicial. Aqui, não tem nem o que se perguntar se pode ou não começar de ofício, né? Lá no cumprimento de sentença, a gente viu que no cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, não podia começar de ofício, precisava de requerimento do credor. Nas outras obrigações, até que poderia começar de ofício. Mas, em se tratando de execução de título executivo extrajudicial, ou seja, que não teve um prévio processo de conhecimento, não existe nem processo. Aqui é um processo autônomo de execução. Não tem nem sentido perguntar, né? Ou ter essa discussão se pode ou não de ofício pelo juiz. Não pode. Sempre vai ter que ter requerimento do exequente. E aqui, tanto faz, né? Se é pagar quantia, se é fazer, se é não fazer, se é entregar coisa. Por quê? Porque a gente está falando de um processo autônomo. Processo autônomo não existia processo. Não existia processo, não tem nem como o magistrado agir de ofício. Beleza. Nesse título, nessa petição inicial, ele vai ter que juntar o exequente, o título executivo, claro, que é o pressuposto processual básico de qualquer execução. O título executivo extrajudicial, ele tem que trazer uma planilha atualizada da dívida, justamente porque, vocês lembram, não cabe liquidação, mas assim, a própria atualização da dívida, esses cálculos aritméticos, não constitui liquidação, mas ele tem que trazer e informar logo essa planilha. Se houver nesse título alguma condição, termo, encargo, ou ele também tem que fazer uma contraprestação para o executado poder cumprir a sua parte, ele tem que comprovar que já foi satisfeita essa condição, esse termo, esse encargo, essa contraprestação. E já na inicial,
o exequente, o credor, deve indicar os bens para penhora. Observe na gradação legal, a gente vai já estudar, já entender o que é o Instituto da Penhora. Mas o próprio exequente, ele já pode, na própria petição inicial, indicar, ó, eu quero realizar, eu quero receber essa quantia aqui, e se ele não pagar, ele tem um carro tal, já delimita algum bem dele para ser alvo de penhora, ou indica conta bancária, enfim, já tem que fazer essa indicação dos bens para penhora, já pode fazer. Ele pode, não é uma obrigação, é uma forma de cooperar, de facilitar. Ah, se não fizer, ele pode pedir para o juiz intimar o executado para que, para que ele mesmo, o próprio executado, indique bens à penhora. Eu destaquei o 7445 do CPC para dizer que o executado, se o executado intimado para indicar bens à penhora não faz, constitui ato tentatório à dignidade da justiça. E ele pode ser multado nessa forma aí em até 20% do valor da execução, e esse valor, pasme, por mais que seja que configure isso, essa multa ela vai ser revertida para o próprio exequente. Não fica para o Poder Judiciário, é para o exequente, tá? Então, essa é a petição inicial. O exequente pega seu título executivo, junta a planilha, demonstra se já foi feita alguma condição, termo e cargo contra a prestação, indica bens do devedor para a penhora e pede ao juiz para realizar a execução, para satisfazer essa obrigação de pagar a quantia certa. O magistrado pode fazer o quê? Ele pode deferir a petição inicial. Ele pode deferir a inicial por qualquer motivo que seja, dentro da lei. Não, isso aqui não está satisfeito. Se ele perceber que é algo que pode ser sanado, ele determina a emenda. Pô, você está executando um título executivo extrajudicial, mas você não trouxe o título executivo extrajudicial. Ou então pode ser uma daquelas hipóteses que eu falei para vocês, de um título de crédito que exige a prestação da via original. Junte original, depósito original em juízo, sob pena de deferimento inicial. Enfim, ele pode determinar a emenda na forma do 801, e aí depois indeferir, pode indeferir de plano, em regra não indefere de plano, né? Vai determinar a emenda. Mas, enfim, uma das duas situações é possível. Qualquer uma dessas duas situações é possível. Ele fazendo o indeferimento inicial por sentença, a gente já sabe, de sentença cabe apelação. Se determinar a emenda por um mero despacho, esse despacho é irrecorrível, tá? Certo. Ou então, ah, tá, recebi aqui, tá tudo certo, não tem nada para conhecer. O que eu tenho que fazer é realmente satisfazer esse crédito do exequente. Vou determinar a citação para pagamento em 3 dias. Olha a diferença do cumprimento de sentença de pagar a quantia certa. Lá eram 15 dias, aqui são 3 dias. E ele já fixa os honorários de 10%, tá? Honorários advocatícios no montante de 10%. Fixa o honorário de 10% e manda que seja pague a dívida em 3 dias. Esses honorários advocatícios de 10%, eles são provisórios. Também, admitido o processo de execução, esse processo autônomo, o próprio exequente, ele pode pegar uma certidão de que essa execução foi admitida, certo? É o 828. E pode levar para averbar no registro de imóvel, de veículo, qualquer outro bem sujeito à penhora de propriedade do executado. Qual a finalidade disso? Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Então, o exequente propõe um processo autônomo de execução. Foi recebido pelo magistrado, ele já pode pegar essa certidão, já levar a averbar em registro. Para quê? Para evitar que o exequente, o executado, se desfaça daquele patrimônio e depois a lei que não sabia do processo de execução, enfim, para afastar a boa-fé, tanto do executado quanto de eventuais terceiros adquirentes desse patrimônio. Por quê? Pelo princípio da patrimonialidade, né? Vocês lembram que o patrimônio é o que responde pelas dívidas. O patrimônio no processo de execução não é a liberdade, né, que vai responder pelas dívidas, é o patrimônio.
Então, aqui é a forma de resguardar, essa averbação é a forma de resguardar o patrimônio do executado em favor do exequente. Beleza. Então, a gente está na situação em que o magistrado citou, determinou a citação, e aí localizou o executado. O executado foi localizado e foi citado. Né, pague em 3 dias. E a gente está falando de citação por quê? Porque não havia prévio processo de conhecimento, não é intimação. Aqui sempre vai ser citação. Ele pode pagar em 3 dias, ele pode ficar inerte, ele pode embargar a execução ou ele pode requerer o parcelamento. Sobre o requerimento do parcelamento 916, que é o último que está aqui, eu vou fazer remissão à nossa última aula. Na última aula a gente já trabalhou o parcelamento. Lembram? 30% do valor da dívida, mais 6 vezes, 6 prestações, e até 6 prestações do restante, atualização de 1%, honorário advocatício, custo processual tem que pagar na íntegra. Esse parcelamento não cabe no cumprimento de sentença, mas eu trabalhei na aula de cumprimento de sentença. Beleza, é uma das últimas possibilidades. Vamos entender e estudar as demais possibilidades agora, tá, turma? Primeira coisa, ele pode pagar. E ele pagando em 3 dias, ele vai ter uma sanção premial. Existem sanções que é para aumentar, né, ou para coagir, né, um astrente, uma multa. Se você não pagar, você vai sofrer multa, enfim. Não. Aqui é uma sanção premial, ele vai ser reduzido no que ele deve. E o que é que reduz? Reduz os honorários. Então, a dívida é de 10 mil. O magistrado já fixou honorários provisórios de 10%. Então, pague 10 mil reais, mais R$ 1.000 de honorários. Se pagar dentro de 3 dias, só paga R$ 500 de honorários, só paga metade de honorários, tá? No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios é reduzido pela metade. Ótimo. Satisfez a obrigação, vai ter sentença extinguindo o processo autônomo de execução. Esse é o cenário mais favorável ao exequente, né? É o plano ideal, é o que todo mundo queria. Mas, algumas observações sobre isso. O 829 fala que ele é citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, e esses 3 dias, turma, eles são contados da citação. E eu vou repetir, eles são contados da citação. 3 dias para pagar é um prazo de natureza material, não é processual, e eles são contados da citação. Não é da juntada do mandado de citação, não é. É da citação. Citou, tem 3 dias para pagar. Não são 15 também, são 3. Só 3 dias da citação para pagar. Aí o parágrafo primeiro fala o seguinte: do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e avaliação. Então, o despacho de citação ele não é só de citação. Opa, tá. Ele é de citação, penhora e avaliação. Ele já é as 3 coisas juntas. Então, cita, tem 3 dias para pagar. Não pagou nos 3 dias, a partir do quarto dia, ele já pode sofrer penhora dos bens. Vamos ler bem aqui o parágrafo primeiro completo. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Veja, somente a partir do quarto dia o executado pode realizar, somente a partir do quarto dia não é o executado, é o exequente. Somente a partir do quarto dia, o exequente pode realizar a penhora, independente de novo pedido ou nova decisão. Ou então, somente a partir do quarto dia, o executado pode sofrer penhora. Troca o realizar por sofrer. Somente a partir do quarto dia, o executado pode sofrer penhora. Durante esses 3 dias que ele tem para pagar, ele não pode sofrer penhora. Não pode. É justamente por isso que que há essa possibilidade de, desde antes, se averbar. Porque se averbando antes, ele já impede que ele disponha de qualquer ato, né? Impede, assim, afastando a boa-fé, né? Mas não pode haver penhora, não pode ser realizado nada. Aí, mas
O oficial de justiça, na hora que citou o devedor, o executado, ele já disse: eu não vou pagar isso, não. Eu não devo isso, não vou pagar. Já falou isso expressamente para o oficial de justiça. Naquele momento, o oficial de justiça já podia penhorar? Não, não podia. Porque ele tem que esperar esse prazo de 3 dias. Somente a partir do quarto dia é que o executado pode sofrer penhora. Precisa de um novo pedido? O exequente precisa pedir, precisa pleitear. Não. Não precisa nem novo pedido, nem nova decisão. Esse despacho de citação já engloba também essa ordem de penhora e avaliação de bens. Tá? Então, tá. Contados a citação, beleza. Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente. Vocês lembram que na petição inicial o exequente pode requerer indicar já os bens que ele quer que sejam penhorados? Salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constituição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Princípio da menor onerosidade da execução. Mas a menor onerosidade da execução não pode afastar-lhe a efetividade. É menos oneroso, mas não pode ser menos efetivo. Tem que os dois andarem juntos, tá? Então, parágrafo 2º desenha essa situação, né? Sobre quais bens vão recair a penhora. Em regra, os indicados pelo exequente. Até aqui tá tranquilo, tô conseguindo visualizar direitinho, tudo bem, posso seguir? Certo. Agora, tem outra possibilidade, né? A gente estava vendo que ele foi intimado para pagar. Se ele não pagar, ele tem 3 dias para pagar. Se ele pagar nos 3 dias, reduz 50% dos honorários. Uma sanção premial. Se o executado não pagar, da juntada do mandado de citação, vai se iniciar um prazo de 15 dias para embargar ou requerer o parcelamento. Beleza, vamos lá. Não vamos confundir, vamos lembrar e vamos entender o porquê das coisas. Ah, ele foi citado, ele tem apenas 3 dias para pagar. Nesses 3 dias, é um prazo curto. Por que é um prazo curto? É porque nesse prazo, ele não pode sofrer nenhum penhor, ele não pode sofrer nenhum ato executivo. Não pode. Por isso que o prazo é curto. Por isso que é um prazo só de 3 dias. Entendeu? Então, ele tem 3 dias para pagar. Depois disso, da juntada do mandado de citação, o mandado de citação cumprido, juntei nos autos. Foi por carta, foi para oficial de justiça, seja por que foi. Juntou nos autos. Juntou nos autos que o mandado foi cumprido, começa aqui um prazo de 15 dias, um prazo processual. Para que esse prazo? São 15 dias para embargar ou requerer o parcelamento. Os embargos de execução, a gente vai trabalhar já já, é a forma de defesa no processo autônomo de execução. Ou requerer o parcelamento. Repito, ou. Eu já destaquei isso na aula passada e vou destacar agora novamente. Não dá para embargar e requerer parcelamento. Quando se requer o parcelamento, você está reconhecendo a dívida. Se está reconhecendo a dívida, como é que vai embargar? Não tem como. Não tem como. Então, embarga ou requer o parcelamento. Tá? O parcelamento a gente já conversou, a gente vai conversar já já sobre os embargos. Professor, lá no cumprimento de sentença, eu lembro de duas coisas. Eu lembro que existia uma multa de 10% se não pagasse, né? Em 15 dias. Aqui tem essa multa também? Não, não tem essa multa de 10% se não pagar. Não existe. Só existe aqueles honorários advocatícios de 10%. E eu lembro que lá também existe um prazo em dobro. Se fosse litisconsortes diferentes, processo físico e tudo mais. Aqui tem isso também? Não tem. Sabe por quê? Porque a ideia do prazo em dobro nos autos físicos é quando já existe um processo que precisa fazer carga do processo para conhecer, enfim. Aqui não, ele está sendo citado, já está recebendo uma cópia da. Enfim, ele não tem processo para ele fazer carga. Então, aqui também não vai existir esse prazo em dobro, ainda que haja eles consórcios com procuradores diferentes. Beleza? Ok. Vamos falar então dessa forma de defesa, né, que é por meio de embargos à execução.
Os embargos de execução, já mencionei e repito, possuem natureza jurídica de ação autônoma. Olha a diferença para impugnação ou cumprimento de sentença. Na impugnação ou cumprimento de sentença, a gente tinha o quê? Apenas um incidente processual. Aqui não, é uma ação autônoma. Ela não vai conferir efeito suspensivo automático. Nessa parte, ela é bem parecida com a impugnação ou cumprimento de sentença. Tanto os embargos quanto a impugnação, eles não têm efeito suspensivo automático. Mas, para obter o efeito suspensivo, é preciso garantir o juízo. Lembra, na impugnação a gente conversou sobre isso, explicou bem explicadinho, de forma bem detalhada, sobre a necessidade de que, para obter efeito suspensivo, precisa garantir juízo. Nos embargos é a mesma coisa. Para embargar, não precisa previamente garantir o juízo, assim como para impugnar não precisa garantir o juízo, também aqui não precisa, certo? Pode embargar sem garantir o juízo, sem pagar, sem fazer nada, diferente do CPC de 73, que exigia essa prévia garantia de juízo para os embargos à execução. E a grande diferença é que, por lá, no cumprimento de sentença, ser um incidente que já tinha havido um prévio processo de conhecimento, lá a matéria a ser arguida era um rol bem mais delimitado, um rol bem menor. Inclusive, da fase de conhecimento, era só a respeito de citação, poderia alegar, enfim. Aqui não. Aqui é uma ação autônoma que constitui um verdadeiro processo de conhecimento, que vai se encerrar com a sentença. Então, o rol de matérias, o que é possível discutir aqui é muito amplo, porque se trata de um processo de conhecimento dos embargos de execução. Um processo de conhecimento nesse aspecto, né, de que é ampla a matéria, de dilação probatória, tem produção de provas, como já conversei, enfim. Se encerra com sentença, e essa sentença, da sentença cabe o que, turma? Apelação. Professor, eu lembro que a gente estudou na aula de recursos que a apelação é recebida sempre com efeito devolutivo suspensivo, correto? Em regra, sim, mas tem algumas hipóteses em que ela é recebida sem efeito suspensivo. E qual é uma das hipóteses? É justamente se for julgado os embargos de execução, se eles forem extintos sem resolução de mérito ou se eles forem procedentes. Isso também é fácil de entender, para você não ter só que decorar. Vê só, o executado ajuiza embargos de execução, opõe embargos de execução, e ele não vai conferir efeito suspensivo automático. Né? Não tem efeito suspensivo automático. Aí o juiz pega e vê que é totalmente, não tem nada a ver com nada, pega e julga improcedente. Aí ele apela. Se tivesse efeito suspensivo automático essa apelação, os embargos de execução estariam tendo efeito suspensivo automático. Tá entendendo? Não faz sentido. Então, é justamente por isso que, nas hipóteses que os embargos forem julgados sem resolução de mérito ou forem improcedentes, é que essa apelação vai ser recebida sem efeito suspensivo. Mas se eles forem julgados procedentes, aí sim vai ser recebido com efeito devolutivo e suspensivo a apelação. Beleza, turma? Conseguimos captar, conseguimos compreender, fez sentido. Então lembra, a gente não precisa só decorar, né? Vê como fica mais fácil lembrar isso. Se for sem resolução de mérito ou improcedente, essa apelação vai ser sem efeito suspensivo, porque se fosse com efeito suspensivo, estaria dando efeito suspensivo automático em embargo de execução, que não tem, que não existe. Tá. Os embargos de execução é uma via de defesa, outra via de defesa a exceção de pré-executividade. E tudo que eu falei na aula de cumprimento de sentença se aplica aqui na íntegra, tá? Vamos prosseguir. Ok, Ian, a gente viu a hipótese em que o executado ele foi localizado e foi citado. E diversas medidas podiam ter sido adotadas, né? Ele podia embargar, podia parcelar, podia pagar, ele podia ficar inerte. Se ele ficar inerte, já se seguia aos atos de penhora, enfim. Mas e se ele não for localizado, mas forem localizados os bens? A gente não encontrou, ele não estava mais. Eu achei aqui a moto dele. Inclusive, era a moto que havia sido indicada pelo exequente inicial. O que pode acontecer? Pode acontecer o arresto executivo.
pode haver o arresto dos bens. Vejam só, o 830, o arresto já é execução, tá? Se o oficial de justiça não encontrar executado, e aqui não houve, então, citação, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nem encontrou executado, mas começou a encontrar bem, realiza o arresto executivo. O arresto, ele é prévio à penhora. Veja só, parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. O arresto é apenas esse registro, né? Ele vai autuar, vai documentar todos esses bens que foram encontrados, executados, já afet, previamente afetando a execução. Que eles vão ficar de fato afetados quando houver o quê? Quando houver a penhora. No arresto é como se fosse uma preparação de penhora, né? E ele ocorre quando não for localizado executado. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, parágrafo 1º, o oficial de justiça procura o executado 2 vezes em dias distintos e, se houver suspeita de ocultação, realiza a citação com hora certa. Tá? Se não for possível, né, se tudo for frustrado, é o próprio exequente que tem que requerer a citação por edital. Beleza? No parágrafo 3º, gente, se conseguir citar, já arrestou diversos bens, mas conseguiu, enfim, citar numa dessas 2 vezes, e ele pagar em 3 dias, morreu o processo de execução, tem o desconto lá de 50% nos honorários, fica tudo bem, tá? E desfaz o arresto. Mas, não sendo localizado, aí ou então aperfeiçoado não pago, aí ele converte-se em penhora, independentemente de termo. Tá, Ian, mas o que é essa penhora? Afinal, eu não consigo entender o que é penhora. Todo mundo fala de penhora, eu vi falando de penhora, e aí tem um bocado de julgados sobre penhorabilidade, inclusive já faço remissão a esses julgados, é um estudo que você tem que fazer realmente diretamente na jurisprudência. Não faz muito sentido a gente, né, ficar se demorando aqui para falar o que é penhorável, o que não é impenhorável, enfim, ou lendo a letra da lei especificamente sobre isso. Mas eu quero que vocês consigam visualizar algo que é muito abstrato. Eu tenho até uma prima que é oficial de justiça e ela estava comentando, nossa, Ian, o Instituto da Penhora ele é muito abstrato, porque, sabe, eu faço penhora, mas ainda hoje fica aquela grande interrogação, é porque realmente, vamos entender, a penhora, ela nada mais aqui é onde ela está, eu não botei o slide, mas a penhora, achei bem aqui, turma. Penhora. Achei. Botei sim. A penhora nada mais é do que a apreensão e depósito de um bem para que seja empregado direta ou indiretamente na execução. É só isso. A penhora é a apreensão e depósito de um bem para que ele, afetando ele a aquela execução. É porque nesse caso específico, ela estava falando especificamente de produção de milho de soja, não, produção de grão de soja. Recebeu uma ordem para cumprir uma fazenda que tinha que penhorar tantas sacas de soja que fossem produzidas em determinado terreno. Aí, basicamente, ela faz constar na certidão, autua, né? Enfim, lavra isso, faz esse termo, falando que toda a soja que foi produzida, aí delimita os pontos cardeais, latitude, longitude, enfim, tudo que for produzido naquele ali está afetado aquele processo de execução. É porque realmente é algo muito abstrato, mas ainda mais que a gente fala de algo que não dá para mover de imediato, enfim. Mas a grande noção de penhora é simplesmente isso. É apreender e depositar um determinado bem e dizer, ó, isso aqui está afetado a esse processo de execução. Direto ou indiretamente. Direta por quê? Porque uma das formas de expropriação é a adjudicação. O próprio exequente vai ficar com aquele bem que foi apreendido para ele como pagamento da execução, como satisfação do seu crédito. Ou indiretamente, porque aquele bem vai ser pego, vai ser vendido, vai ser alienado
e o produto dessa alienação vai satisfazer o crédito, tá? Então é por isso que se diz que ele pode ser empregado direto e indiretamente na execução. Com a penhora, nós temos alguns efeitos processuais e efeitos materiais. Os efeitos processuais, a garantia do juízo, penhorado bem, o juízo está garantido porque já se sabe que aquele bem está afetado à execução. A individualização do bem sujeito à execução já se individualiza, já se delimita, ó, são esses bens aqui que vão estar que vão se submeter ao processo de execução. O resto está livre. E gera também o direito de preferência. Eventualmente, o bem penhorado, aquele que primeiro penhorou, está um concurso de credores, são diversos credores que estão querendo. Não, mas se o bem já estiver penhorado em favor de um, ele tem preferência, aquele que conseguiu a penhora sobre aquele bem tem preferência na satisfação do seu crédito com a venda, com a eventual venda, com a eventual, até mesmo a adjudicação daquele bem. E existe também efeitos materiais. Retira a posse do bem do executado. Em algumas situações, ele pode ficar na posse do bem, se não houver como retirar maquinários, enfim, em algumas situações dessa, pode ser que ele permaneça, mas assim, a regra é a retirada da posse do bem. Pode ser nomeado um depositário judicial. O que é um depositário judicial? É aquele que vai ficar responsável judicialmente por conservar aquele bem até que seja realizada a fase expropriatória, né? E também, como efeito material, vai ser a delimitação da ineficácia de eventuais atos de alienação e oneração daquele bem penhorado pelo executado. Então, aquele bem está apreendido, está depositado, e já está afetada a execução. Se o executado realizar qualquer ato de alienação ou oneração, esse ato é ineficaz. É um efeito material da realização da penhora. Essa penhora ela vai recair sempre sobre bens com expressão econômica, sendo observada a impenhorabilidade dos bens. E aí eu já remeto vocês ao estudo da jurisprudência. Muito importante analisar a jurisprudência sobre impenhorabilidade de bens. É porque a jurisprudência é muito casuística, então não teria realmente como. Daria para a gente falar por 2 horas só sobre jurisprudência de impenhorabilidade. Faço vocês essa remissão desse estudo de jurisprudência. Deve-se observar essa ordem relativa do 835, em que o dinheiro tem preferência. Mas sempre analisando isso, a menor onerosidade e a maior efetividade. Sendo que esse cotejo pode possibilitar a eventual relativização dessa ordem de preferência contida no 835. Tá? Mas atenção para o que é dito no parágrafo 2º do 835. Cai muito esse 835, parágrafo 2º, em questões de concurso, em questões objetivas. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante inicial, acrescido de 30%. Fiquem atentos a esse percentual, 30%. É 30% aqui, 30% quando vai parcelar. Então, lembre desse 30%. 30% aqui na equiparação, sua fiança, um seguro, e 30% quando vai haver o parcelamento, certo? Então, turma, esses eram os principais contornos da penhora. Você entendendo que a penhora é simplesmente isso, a apreensão e depósito do bem, e afetando ele a uma execução, você consegue facilmente ler os artigos relativos à penhora e compreender e entender o que é que diz o Instituto. Mas a busca da penhora é essa busca por localizar bens. E o Poder Judiciário está subrogando, né? Está pegando, está realmente piorando, está arrastando aqueles bens, está afetando eles ao processo de execução. E depois disso, o que precisa ser feito? Precisa se dar uma destinação a esse bem, ao bem penhorado. É nisso que se enquadra, onde se inicia a fase expropriatória, a fase final do processo de execução. Vai pegar aquele bem que está penhorado e vai dar uma finalidade para ele.
Ele está penhorado, portanto, ele está indisponível e está vinculado à execução. Tá. Mas só o fato de penhorar o bem, deixar ele disponível, vincular ele à execução, já satisfez o crédito do exequente? Não. A gente tem que dar alguma destinação para ele. E aí começa a fase de expropriação, que pode ser por meio de adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresas, de estabelecimento de outros bens. Vamos conversar brevemente sobre elas. Vejam, na penhora, a penhora ela pode ser reforçada, ela pode ser substituída, existem várias questões a respeito disso, mas tudo isso é simplesmente letra de lei. Leiam com calma essa parte que fala sobre reforço, substituição da penhora, não tem grandes controvérsias. É realmente o que está na letra da lei a respeito disso, do reforço da substituição da penhora. Tá, então a gente chegou na fase de expropriação. A adjudicação e alienação, nós vamos ver com calma quais são elas, mas o 3 na apropriação de frutos e rendimentos de empresa, é realmente isso que você está lendo, eu só quero registrar que esses frutos e rendimentos, eles vão ser apropriados, mas não pode ser de uma forma que inviabilize a continuidade da atividade empresarial, tá? Porque não quer levar a empresa à falência. Vai só pegar o fruto e rendimento de forma razoável e proporcional para que seja mantida a atividade empresarial, mas que também satisfaça o crédito do exequente, tá bom? Vamos ver então em que consiste a adjudicação, essa fase expropriatória, o que é, Ian, esse instituto da adjudicação. A adjudicação, turma, ela era a última modalidade expropriatória do CPC de 73, mas passou a ser a modalidade, inclusive, preferencial do CPC 2015. É um instituto de pagamento ao credor exequente. Simplesmente adjudicar é quando o exequente vai ficar com aquele bem penhorado para si, para a satisfação do débito, para a satisfação do seu crédito, na realidade. Então, o exequente entrou com a execução de um título executivo extrajudicial de R$ 10.000. Foi localizado uma moto, ou então um quadro artístico, um quadro famoso, de posse do executado, de propriedade do executado. E sobre esse bem recaiu a penhora. E esse bem vale justamente 10.000. O exequente pode dizer, não, eu vou ficar com esse bem. Eu vou ficar com esse bem, ele manifesta a vontade, precisa de manifestação de vontade. O credor, o exequente, ele não é obrigado a adjudicar, é uma faculdade, tá? Mas ele manifestando essa faculdade vai ser, inclusive, preferencial. Por quê? Porque a venda, alienação, ou seja, o leilão desses bens, acaba por envolver custos, né? Então, por envolver custos e despesas, é menos oneroso e mais célere ele adjudicar, ele ficar para si, dando como satisfeito e cumprindo, portanto, o débito, dando por cumprida a obrigação. E ele tem que ficar pelo valor da avaliação. Lembra que fala penhora e avaliação? A penhora é porque ele apreende, deposita aquele bem, mas também vai se avaliar. Estou apreendendo essa moto aqui no valor de R$ 5.000, esse quadro no valor de R$ 10.000. A avaliação é isso. E ele tem que ficar pelo valor da avaliação, turma. Tem que ser pelo valor da avaliação. Então, na fase expropriatória da adjudicação, que, como disse, passa a ser preferencial, deve ficar pelo valor da avaliação em favor dele, e aí foi satisfeita a obrigação. Tem uma observação a respeito do 876. É porque é possível que esse direito de adjudicar seja exercido também pelos credores com garantia real, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Então, o cônjuge do executado diz: não, eu quero esse bem para mim. Então, ele pode fazer? Pode. O que é que ele faz? Ele vai ter preferência nessa compra. Então, no lugar da adjudicar, ele fica com o bem para si, é o cônjuge que vai adquirir o bem e dá o valor e paga a quantia em favor do
em favor do exequente. Olha o parágrafo 6º, que aqui diz: se houver mais de um pretendente, vai haver uma licitação entre eles. Essa licitação é o quê? É direito administrativo? Não, gente, é lance. É lance. Maior oferta por ordem de preferência. Quem dá a maior oferta? Todo mundo deu o mesmo valor. Qual vai ser a preferência? Primeiro do cônjuge, depois do companheiro, depois do descendente, depois do ascendente. Nessa ordem, certo? Vai haver uma preferência ainda maior ou de ação de sociedade anônima fechada, realizada em favor de exequente alheio à sociedade. Em favor de exequente alheio à sociedade. Então, foram penhoradas cotas sociais de um executado, e esse executado, o exequente, ele não participa da sociedade. A própria sociedade quer comprar essas cotas sociais. Ela pode? Pode. E ela vai ter preferência, inclusive, sobre o próprio executado, sobre o próprio exequente. O próprio exequente, ele vai se tornar, não vai se tornar preferencial. Então, o exequente pode realizar essa faculdade de adjudicar o bem para si. É uma fase, é uma forma expropriatória, modalidade expropriatória preferencial, mas, havendo outros sujeitos que queiram bem para si, no caso são esses delimitados pela lei, eles vão ter preferência, que é o cônjuge, companheiro, descendente, ascendente, ou ou a sociedade anônima, enfim, o empresarial, a cota social, a sociedade, na realidade, né? A sociedade anônima, a sociedade do parágrafo 7º. Beleza. Tá, não quero ficar para mim o bem. Não, então vamos vender. Vamos vender, vamos transformar esse bem em dinheiro e aí a gente quita, a gente paga o que se deve ao exequente, certo? Essa alienação ela pode se dar por iniciativa particular, está disciplinado no artigo 880 do Código de Processo Civil. Basicamente, o exequente vai realizar um plano de venda, vai mostrar para o juiz aprova e eles realizam, executam esse plano de vendas. Vamos supor que se trate de um carro de colecionador. Não, leilão de carro de colecionador, se ficar exposto, enfim, é muito mais interessante oferecer para pessoas pré-determinadas, então plano de vendas que eu vou divulgar, enfim, na rede social de forma tal, os custos, quais são, de marketing para divulgar, enfim. Então, pode ocorrer por iniciativa particular, o próprio exequente, de certa forma, toma a frente dessa negociação, mas o juiz tem que apreciar e aprovar, ou não, pode se dar por meio de leilão judicial eletrônico ou presencial. A preferência pelo leilão judicial eletrônico, ele vai ser judicial porque vai ser realizado pelo Poder Judiciário com um leiloeiro público. E é um leilão, né? É realmente a exposição daquele bem a partir de um valor e dizendo quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, até quem der mais, o maior lance, leva e fica com o bem. Eu só destaco para vocês algo que cai muito nas provas objetivas também, esse 891, que não será aceito lance que ofereça preço vil. No parágrafo único, destaca-se ou explica-se o que é vil. Vil vai ser o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante no edital. Então, o juiz estabeleceu: esse carro aqui vale 120 mil reais. Menos que 120 mil reais é preço vil, não pode. Ou, se não for fixado o preço mínimo, vai ser vil preço inferior a 50% do valor da avaliação. Eu achei muito baixo esse percentual, mas é isso, né? Então, o valor da avaliação era que o carro valia 100 mil. Então, o preço mínimo não foi fixado pelo juiz. Tem essa avaliação de 100 mil. Se der 50 mil, não está inferior, então até 50 mil não é vil. Né? É isso que diz a letra da lei. É o único percentual aqui de 50%, né? Um percentual de 50% aqui na fase expropriatória. Tem os 50% lá da redução dos honorários, né? Se ele pagar em 3 dias. E aqui é outro 50%. Beleza. Acabou a fase expropriatória. Agora a gente vai falar realmente bem brevemente da obrigação de entrega de coisa certa, o procedimento de defesa, aquela questão é possível sempre embargos à execução, certo?
sempre vai ser possível esse processo de conhecimento. O que mais cai nessas obrigações aqui é só muito essa questão de prazo. Essa questão de prazo. Para entrega de coisa, assim, se está vencida uma obrigação de entregar alguma coisa, então não tem mais prazo para ser cumprida, não tem mais um prazo no título executivo, certo? Então, se não tem mais esse prazo no título executivo, a lei já estabeleceu um prazo de 15 dias. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo e extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. É um prazo que cai muito. 15 dias, entrega de coisa certa. Parágrafo 1º. Ao despachar inicial, o juiz pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, pode fixar astrente, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, se for insuficiente ou excessivo. A gente estudou também na nossa primeira aula que as astrentes elas podem ser modificadas para mais, para menos, enfim, é livre essa mudança. E, parágrafo 2º, do mandado de citação constará ordem para emissão da posse ou busca e apreensão. Posse, se se tratar de bem imóvel, busca e apreensão, se for de bem imóvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Tem 15 dias para entregar o carro. Não entregou o carro em prazo de 15 dias? Busca e apreensão. Bem imóvel, tá? Já desse próprio mandado de citação, já faz constar isso. Na obrigação de coisa incerta, é preciso saber quem é que vai deixar a coisa certa, né? Porque tem que ser certo, líquido e exigível. Então, se a escolha competir ao executado, veja só, ele é citado para entregar de forma individualizada, se lhe couber a escolha. Então, escolha e entregue. Mas se a opção de escolha competir for de incumbência do exequente, é ele que indica na própria petição inicial. Ó, eu quero esse bem aqui, e aí realiza a execução. Qualquer das partes pode, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra e o juiz vai decidir, certo? Então, de coisa incerta, tem essa peculiaridade. Se a escolha for de competência do executado, ele escolhe. Se for do exequente, o exequente deve indicar na petição inicial. Se era para ser executado, ele não escolher, aí o exequente pode realizar essa escolha, tá? Se se tratar de obrigação de fazer, a lei não estabelece qual vai ser o prazo, mas diz, ó, o juiz vai designar, a não ser que já esteja constante no título executivo qual seria o prazo. Então, tem que se observar isso. Existe no título já um prazo para essa obrigação de fazer? Se existir, vai ser aquele prazo. Se não, é o prazo que o juiz designar. Na de fazer, existe a possibilidade de ser um fazer fungível ou infungível, né? Se é substituível ou se não é substituível. Se for, por exemplo, de pintar um quadro, uma obrigação que não tem como ser substituída, é o trabalho do artista, aí já se converte para perdas e danos. Ou fixa mais multa, enfim, até se converter em perdas e danos. Mas se for possível se for substituível, e o executado não satisfizer a obrigação nesse prazo designado, o exequente pode, nos próprios autos, satisfazer a obrigação à custa do executado ou pedir perdas e danos, quando se converte em indenização. Não, era para construir uma cerca e não construiu, pois então eu mesmo vou construir a cerca e quem vai pagar isso vai ser o executado, tá? A de não fazer, por fim, se trata de uma necessidade de abstenção. O executado ele deveria se abster, algo que ele estava obrigado por lei o contrato, mas ele pega e faz. Aí depende, né? Depende se é um faz que é constante ou se é um faz que fez no tempo e sumiu. Se foi um fez no tempo e sumiu, já vai para perdas e danos. Mas se foi algo que realmente precisa desfazer, que tem algo material, o juiz determina um prazo para que seja desfeito, ou então o exequente pode solicitar ao juiz para que mande desfazer a custa dele. Ou seja, acaba havendo a subrogação.
vai outrem desfazer, depois ele paga e responde por essas custas, por essas perdas e danos, tá? E é o parágrafo único que fala também dessa possibilidade. Não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observa o procedimento de execução por quantia certa. Essa é aquela hipótese, turma, que eu falei para vocês, que não existe liquidação no processo autônomo de execução, mas se converter em perdas e danos, aí vai haver, né? E assim, a gente encerra a nossa abordagem. A gente encerra o processo autônomo de execução. Temos dúvidas? Alguém quer pontuar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ah, deixa eu mandar logo um abraço do André, antes que eu esqueça. O André que sempre esteve presente aí, mas hoje está viajando. Já desejo uma boa prova. A todo mundo que for fazer prova esse final de semana, boa prova, que sejam iluminados, todos vocês. Sem dúvidas, turma, tudo tranquilo? As dúvidas vão aparecer depois. Ótimo, Fernando, ótimo, Renata. Faça essa leitura dos artigos correspondentes, respectivos, dessa parte autônoma de execução. Tenho certeza que vai dar uma clareada muito na leitura do CPC. É uma parte que cai muita letra de lei, tá? Então, é um estudo realmente que a gente tem que fazer, né? Com muita atenção, com muita calma, mas a dúvida que surgir, só contar comigo. Eu que agradeço, Cristiana, que agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Bom estudo, bom descanso, boa prova para quem vai fazer prova. Enfim, estamos juntos. Tchau, Renata. Vou interromper a gravação aqui, turma.